No princípio, criou Deus céus e terra. Você deseja trilhar um caminho de bênçãos? Você deseja trilhar um caminho que te leve à prosperidade? Para você trilhar esse caminho, você precisa andar com Deus. E para você ter acesso a Deus, primeiramente você precisa conhecer Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer nessa terra? Por que ele deixou o céu para se tornar um homem e vir a essa terra? Tenho certeza que você já ouviu falar em Deus. Mas será que você conhece Deus? Deus, ele é um ser supremo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é imutável, não muda, e ele é eterno. Ele que sustenta todas as coisas e é a autoridade maior. Dele provém o sim e o não. Deus, ele é um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que zela e um Deus que respeita as suas escolhas. Sim, Deus respeita as suas escolhas, ainda que essas escolhas possam te prejudicar, mas Ele respeita o que você tem escolhido para você, pois Ele te deu o livre arbítrio. Para você andar com Deus, você precisa andar com Jesus. No livro de João, capítulo 14 e versículo 6, diz assim: Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por mim quem? Jesus. Então, se você deseja ter acesso a Deus, você precisa primeiramente andar com Jesus. Por que devemos conhecer a Jesus? João, capítulo 3 e versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, nele Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio a essa terra com um único propósito. Ele veio para essa terra para nos ensinar a fazer escolhas que nos leve a viver uma vida de bênçãos, uma vida de prosperidade, uma vida feliz, uma vida com escolhas que contribuem para o nosso crescimento como ser humano. E há muito tempo atrás, antes de Jesus, o povo estava fazendo escolhas que estavam destruindo a vida deles. E Deus viu isso e estava se entristecendo com essas escolhas. Porque quem é o pai que deseja ver o filho destruído? Quem é o pai que vê um filho fazendo escolhas ruins e se alegra com isso? Então Deus, ele estava se entristecendo com as más escolhas do povo. E essas más escolhas estavam rompendo o acesso que o povo tinha com Deus. Pois naquela época, para eles ter acesso a Deus, ouvir uma palavra de Deus, existia um homem que era chamado de sacerdote. E este homem tinha acesso a Deus. Então, quando as pessoas queriam falar com Deus, elas precisavam ir até esse sacerdote. E esse sacerdote orava, buscava a Deus, comentava, falava com o Senhor sobre a vida daquela pessoa. E Deus respondia a esse sacerdote, e esse sacerdote levava a resposta até aquela pessoa. Só que conforme as pessoas estavam fazendo más escolhas, estava se rompendo esse acesso que o ser humano tinha com Deus. E a única forma que tinha para que o ser humano não perdesse essa ligação com Deus era enviando o seu único filho. Então, Deus enviou o seu filho e Jesus, ele foi obediente. Jesus, ele não tinha pecado. E para que as pessoas não perdessem o acesso com Deus, só poderia ser um homem que não tivesse pecado. E Jesus era o único ser que tinha essa capacidade de morrer na cruz. Por quê? Porque ele amava o mundo igual ao Pai.
Jesus amava a humanidade como o Pai amava nós. Então, Deus enviou o seu Filho e Jesus ele veio obediente, morrer por nós. Jesus ele precisou derramar todo o sangue dele na cruz para que nós hoje, eu e você, tivéssemos esse acesso direto a Deus. Mas para mim ter esse acesso a Deus, eu preciso andar com Jesus. Porque quando Jesus ele veio para essa terra, ele veio nos ensinar. De que forma? Com comportamentos, né? Com forma de falar, a forma de se vestir, a forma de amar, porque naquela época existiam pessoas que estavam ensinando de uma forma errada. E Jesus ele veio para ensinar a forma certa, com amor ao próximo. E esse amor fez com que levou Jesus até a cruz, porque se Jesus não tivesse vindo, hoje nós não teríamos acesso a Deus. Então Jesus, ele desceu nessa terra, formou-se em homem, passou todas as dores que um ser humano passa, chorou, se entristeceu e ele foi para a cruz. Foi humilhado nessa cruz, mas ele veio com um propósito e ele desejava cumprir esse propósito, que era nos ensinar com comportamentos e morrer na cruz. E a partir do momento em que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou e voltou para o Pai. E a partir disso, hoje nós temos acesso a Deus. Mas eu preciso aceitar os conselhos de Jesus. Andar com Jesus é aceitar o que ele nos diz. Então, como você vai saber tudo o conselho de Jesus? Como você vai saber disso? Lendo a palavra de Deus. Aqui você vai conhecer mais sobre Jesus, pois essa é a bússola que Deus deixou para o homem. Eu sou Rose Silva, mentora cristã, e esta é a mensagem do dia. Que Deus te abençoe.